Comercialmente, é indiscutível que Akira Toriyama foi um dos mais bem-sucedidos autores de obras de ficção em todo o mundo, sendo bem poucos aqueles que se encontram em seu patamar. Porém, tecnicamente, será que esse altíssimo nível se mantém? Será que Dragon Ball, a maior obra de Toriyama, é tão boa quanto seu sucesso mercadológico faz parecer? Poderá Goku vencer o teste do tempo? Li o mangá de Dragon Ball pela primeira vez no começo dos anos 2000. De lá pra cá, 25 anos depois, será que a boa lembrança de uma primeira leitura se mantém? Para descobrir isso, vou usar o volume 6 de uma das coleções da série e focar sobretudo na narrativa visual do mangá. Terei como parâmetro outros quadrinhos de ação, dado que toda narrativa deve ser essencialmente clara, ou seja, tudo aquilo que precisa ser explicado em uma narrativa o é, e isso independe do gênero. Contudo, uma vez verificada a clareza, devemos nos perguntar acerca da boa narrativa. Ela produz o efeito pretendido? Isto está intimamente ligado ao gênero. Narrativas cômicas visam o riso, histórias de terror, o medo, enquanto a ação baseia-se fortemente em uma sensação de dinamismo e impacto. E sim, eu sei que a jornada de Son Goku está calcada em sólidas bases de comédia, porém vocês hão de convir, o aspecto que notabilizou a série foi a ação. Muito bem, vamos começar então. Aqui nós temos o primeiro capítulo deste volume, é o capítulo 75, A Emboscada do Porto dos Piratas. Como muitos de vocês sabem, essas histórias dos mangás são histórias serializadas e cada capítulo vem em uma edição diferente de uma revista antológica. No caso da Shonen Jump, que é a revista mais popular dentre elas, ou pelo menos a mais conhecida aqui no Ocidente, entendo que na Shonen Jump existem vários capítulos de diferentes séries sendo publicadas e cada série tem uma capinha própria. A capinha por si tem a função de chamar a atenção e também de te introduzir parcialmente no tema ou temática da história. Nós temos aqui no fundo da imagem os dois antagonistas, eles representam forças opostas, porém são ambos antagonistas que ameaçam, com a sua grandeza, com o seu tamanho, as figuras que encontramos no primeiro plano. As figuras, no entanto, estão aqui numa pose sólida, apoiado num triângulo, tá? Um triângulo que por sua vez está apoiado na própria base, transmitindo uma ideia de força e segurança. Trata-se de uma figura arquetípica. O que eu quero dizer é que o design da capa já funciona para te introduzir no clima da história. Isso é muito importante. Além, é claro, chamar a atenção, te convidar de alguma maneira. A mão da Bulma projetada para frente, de alguma forma, cria profundidade, o que proporciona uma primeira imersão. O primeiro quadrinho da primeira página desse capítulo, nele nós vemos um ambiente, estabelece o ambiente. Aqui nós temos a chamada Establishing Shot, tá? Aqui temos uma noção da extensão de campo, isso é muito importante, isso dá profundidade e contribui com a imersão na narrativa. Toda a página aqui parece visar estabelecer um ambiente. Esses outros quadros, que nós vemos uma vista de cima, um plongé, uma vista dos objetos de cima para baixo, aqui nós podemos ter uma noção do submarino ao lado, visto aqui no primeiro quadro. Isso nós chamamos ponto de ancoragem, quando você utiliza uma determinada figura dentro do quadro para situar a movimentação de câmera. Aqui a figura, no caso o ponto de ancoragem, é a parede do submarino, o que implica que o Toriyama sabe como explorar o ambiente, como rotacionar a câmera usando esses pontos. Mais uma vez ele usa o submarino para jogar a câmera para um outro ponto, um ponto oposto. Isso é muito importante. Isso te dá não só a noção de profundidade, isso não só contribui com a imersão, mas te oferece também informações necessárias, como por exemplo, de onde vem a próxima ameaça? Será daqui? Será daqui? Ele está encurralando os personagens. A partir dessa parede aqui, desse canto do cenário, surge essa ameaça. Percebam o quadro, a panorâmica abaixo, em destaque, um grande quadro. A figura é vista com grandeza, com grande tamanho, com grande destaque. De fato, a espada da figura sequer cabe no quadro, o que cria uma sangria. A sangria acontece quando os elementos que devem ser contidos pelo painel não o são, quando eles extrapolam as bordas do painel. De fato, na diagramação dos mangás, eu estou me referindo à disposição dos painéis, dos requadros, nas diagramações dos mangás há muitas sangrias. Quero dizer, os quadros eles tocam a borda das páginas. Isso dá a entender que a ação contida ali, ou os significados contidos ali, extrapolam a dimensão do papel. Essa é uma das sugestões ou significações pensadas pelos autores e pesquisadores.
Em Dragon Ball, muito da tensão que precede a ação é parcialmente quebrada por cenas cômicas. Aqui nós vemos que esse personagem, esse mesmo aqui, ele muda completamente de fisionomia, assume uma fisionomia bem mais cartunesca. De fato, ele me lembra um dos primeiros desenhos da Lulu, exatamente, de Lulu e Bolinha. Isso acontece bastante, a fisionomia dos personagens é tornada algo caricatural, exagerada, certos olhos se tornam bem maiores, a boca, a expressão, né, o tamanho da boca, tudo isso se torna algo caricatural a fim de provocar o riso e assim proporcionar ao leitor, durante um longo momento de tensão, proporcionar ao leitor uma pausa para respirar, para tomar o fôlego. Trata-se da famosa calmaria que precede a tempestade. Muito bem, aqui o movimento do personagem dá-se no sentido de leitura, ou seja, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Nos mangás, os quadrinhos japoneses são lidos nesse sentido. De cima para baixo, como aqui no ocidente, porém, da direita para a esquerda. O movimento, quando ele se dá nesse sentido, ele acentua isso acentua a ação. Quando o movimento do personagem coincide com a ordem de leitura, isso acelera a ação. Quando o oposto ocorre, ou seja, quando na ação o movimento do personagem, na cena, o movimento do personagem dá-se no sentido contrário ao sentido de leitura, há um retardo do movimento. Guardem essa informação, ela logo será utilizada. Aqui, passando a página, nós vemos que o personagem se apresenta. Aqui nós estamos estabelecendo uma nova ação. Essas duas páginas, ao contrário das duas páginas anteriores, que visavam explorar o ambiente e davam-se essencialmente a esse propósito, essas duas outras páginas têm uma outra disposição de quadros bem maiores, inclusive alguns requadros inclinados. Percebam que a diagramação é muito diferente, a disposição dos requadros é bem diferente. Esses quadros inclinados acentuam o dinamismo. Aqui nós temos uma acentuação do dinamismo tanto nessas linhas horizontais como nas verticais, ou seja, tanto entre as tiras como entre os quadros de uma mesma tira, nós temos essa ampliação do dinamismo proporcionado pela diagramação dos painéis, um recurso clássico de muitos mangás, mas que o Toriyama usa com muita eficiência, muita limpeza, certo? Muita eficácia. Percebam que o cenário dá uma sumida, nós não precisamos do cenário. O foco nessa sequência aqui são as poses dos personagens. Notem as poses. Algumas são padrões, como é próprio das artes marciais. O fato dos personagens praticarem artes marciais permite que o Toriyama repita certos movimentos. De fato, em uma luta, nós tendemos a repetir certos padrões de movimento. Em outros pontos, os movimentos são mais originais. Vejam como o Goku é rotacionado aqui para chutar a cabeça desse personagem. Aqui nós temos tanto comicidade como também dinamismo. Observe que todo autor tem expressões faciais, biotipos e também poses favoritos, tá? São elementos que ele costuma repetir para resolver o problema de forma rápida e relativamente fácil. Porém, há situações em que ele precisa se desafiar. Notem esse ângulo em que ele colocou o Kuririn, como o Kuririn ele partiu a espada do inimigo. Há situações em que nós precisamos ir além do nosso costume. Ele se sai bem em ambos os casos, eu devo avaliar. Essas duas outras páginas nós vemos um prolongamento da ação. Aqui, no entanto, a ação ela começa a diminuir. Notem que os requadros eles se normalizam, tá certo? Eles já não são mais inclinados como na página anterior. As figuras também não são tão grandes. Aqui nós temos um pico da ação, uma aceleração do ritmo. Aqui nós vemos uma diminuição disso. Diminui-se o impacto e o ritmo. Por quê? Porque a partir daqui vai se estabelecer uma situação de fuga. São momentos distintos da narrativa que requerem um equilíbrio da emoção. Não que a luta contra este inimigo já tenha sido resolvida, Son Goku vai ter que suar um pouco mais. Notem agora a fuga do personagem, como a cabeça do Kuririn parece encolhida no casco de uma tartaruga, como as pernas da Bulma e os olhos dela cresceram. Ó. Isso me lembra inclusive uma das poses do Robert Crumb, que é um autor do underground, que flerta também com quadrinho infantil, com quadrinho de humor. Existe uma semelhança. O que eu quero dizer é que o Toriyama bebeu desse outro autor? Não, o que eu quero dizer é que eles têm uma base comum, que é o cartoon. O Toriyama usa muito do design do cartoon, da simplicidade do cartoon, e essa economia, essa simplificação proporcionada pelo cartoon é parte do que torna o trabalho do Toriyama tão eficaz, tão rápido. Formas cartunescas te permitem expressar ideias universais com igual simplicidade. É por conta dessa conexão do Toriyama com o cartoon que nós vemos tanto desses dois universos. Aqui vocês veem uma expressão do Goku, que a gente não sabe se a gente ri ou se a gente se sente tenso. Na verdade, existe um misto de ambas as emoções, ambos os efeitos são obtidos por esse tipo de construção, acabam sendo, a arte do Toriyama proporciona isso. Notaram aqui uma nova inclinação
essa diagonal ela vai transmitir maior dinamismo, tá? Enquanto as sangrias dão uma ideia de continuidade, elas expandem a ação e dão a ideia de que a ação está inacabada. Aqui no caso no sentido da passagem de página. O que eu falei sobre o movimento do personagem dá-se no sentido da ordem de leitura e contra a ordem de leitura. Quando dá no sentido da ordem de leitura, ele acelera a ação. Quando dá-se no sentido contrário à ordem de leitura, o movimento é retardado. Aqui vemos o Goku desesperadamente tentar emergir para respirar. Tá? E o fato do movimento estar sendo oposto, né, da ordem de leitura acaba tornando a situação ainda mais tensa. Aqui observem os elementos do plongé e do contra-plongé. Plongé, gente, é uma vista de cima para baixo. E contra-plongé de baixo para cima. Existe um uso clássico para esses enquadramentos nos quadrinhos e no cinema. Porém, eu quero destacar um outro uso, um uso que não é o uso convencional. Por mais que esse uso convencional, consensual, faça-se presente também aqui. O que acontece aqui é que o Toriyama situa você, usa esse recurso para situar você no espaço. O Goku precisa chegar ao topo desse prédio, então isso acaba sendo natural para situar o personagem no espaço. E isso aqui também é importante para acentuar o que vem a seguir, a ação do personagem. O personagem vai se projetar como uma bala de canhão, como uma bomba sobre o outro, está saltando lá de cima. Olha como ele está pequenininho aqui e como do nada ele vai crescer na página seguinte. Ó. Esse contraste de tamanho também é um uso eficaz dos elementos da quadrinização, da composição visual, da narrativa, tá? Gráfica do Toriyama, sem mencionar, é claro, as convencionais linhas cinéticas, tá? Que são essas linhas que deformam o cenário. Aqui acontece um movimento subjetivo, a câmera acompanha o personagem, acaba acontecendo uma teórica distorção do cenário, isso acentua o movimento, pessoal. Nós estamos acompanhando o movimento do personagem, a câmera acompanha a queda do Son Goku, que é acentuada por esse grande quadro vertical, não bastasse o destaque do tamanho do personagem. Quando o impacto acontece, ó, a tensão ela cresce aqui na panorâmica, e o impacto acontece de fato aqui. Uma acentuação, uma ampliação da ação. É disso que se trata. Segue-se explosão, salto. Aqui há algo muito interessante na página final do capítulo. Os personagens adentram um tipo de labirinto. A Bulma e o Krillin, eles correm para uma espécie de labirinto dentro dessa base, né, que por sua vez encontrava-se no interior de uma caverna. Eu acho que isso eu não mencionei. Eles estavam numa base no interior de uma caverna e, fugindo dos seus inimigos, eles acabam adentrando uma espécie de labirinto. Nessa página em que nós vemos o labirinto, percebam que há mais quadros que em qualquer outra página do capítulo. Vocês poderiam supor, Diego, é porque existem mais diálogos? Não, não é necessariamente isso. Se a gente for comparar o volume textual, é possível que outras páginas tenham um maior volume textual. Então não é disso que se trata. O que acontece aqui é que nós temos mais acontecimentos para se mostrar numa página também. Porém, ao aumentar o número de quadros dentro do labirinto, nós acabamos transmitindo por tabela uma sensação mais labiríntica, pessoal. Isso mesmo, nós temos um confinamento maior, uma diminuição dos quadros e uma maior sensação de confinamento dos personagens, o que inclui uma diminuição proporcional do tamanho dos corpos deles. Tá bom? O que eu quero dizer é que as escolhas aqui, tenham sido mais ou menos conscientes, elas estão em consonância com o enredo, com os propósitos e significados do enredo. Ponto para o nosso amigo Akira Toriyama. Apesar de estar falando rápido, eu só analisei e fiz uma análise breve, relativamente superficial, do primeiro capítulo. Se eu for me aprofundar tanto no primeiro como nos demais, nós vamos passar tempo demasiado aqui. Talvez devamos nos limitar neste vídeo ao primeiro capítulo. Concluída a análise do primeiro capítulo deste volume, identificamos clareza e dinamismo. É possível compreender todas as ações dos personagens com facilidade. A narrativa flui em bom ritmo, pautado nas necessidades únicas do enredo. O autor acelera ou desacelera o fluxo das ações para ampliar a tensão, o que tende a resultar em cenas de maior impacto. Além disso, mantém a imersão proporcionada pela panorâmica de abertura do capítulo e com diversidade de recursos, o que enriquece a narrativa. Manter a imersão é essencial para uma narrativa funcional, mas nem tudo são flores. Folheando o capítulo seguinte, identifiquei alguns pontos críticos na construção da narrativa de Toriyama. Diante de tal exposição crítica, alguns diriam que ele foi desleixado, outros que o gênio foi econômico. De qualquer modo,
Isso é assunto para um próximo vídeo. Satisfeito? Felizmente você não precisa reunir as 7 esferas do dragão para assistir a outros de nossos vídeos. Você pode simplesmente clicar ao lado. Até logo!